Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Eduardo Paes e a morte da esquerda brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, a essa altura do campeonato, todo mundo já viu o vídeo de Eduardo Paes, né, elogiando, defendendo o Silas Malafaia, dizendo que mexeu com Silas Malafaia, mexeu com ele, e por aí vai. Nem precisa colocar o vídeo na tela, Maxwell, bota só uma matéria, porque eu acho que essa notícia já rendeu muito, né? Mesmo Eduardo Paes, que estava no dia do Gritos Excluídos, mandando espancar famílias do MLB, né, e militantes da UP, e foi para as redes sociais atacar o PSOL, inclusive dizendo que o MLB era do PSOL, que isso era um ato do PSOL, mandou bater no deputado federal Tarcísio Mota e no deputado Josemar, que é deputado estadual, Josemar Pinheiro, professor Josemar, né? Foram agredidos pelas forças de segurança ali, pela Guarda Municipal do Eduardo Paes. E aí, o que é curioso? O Eduardo Paes, ele tá claramente num movimento, inclusive essa semana ele fez um encontro, né, com Tarcísio de Freitas, patrocinado ali pelo Kassab. Eduardo Paes, ele tá num movimento muito esperto da parte dele, né, que é um movimento de buscar votos da direita, buscar apoios da direita, buscar apoios inclusive do bolsonarismo. E aí por que o Eduardo Paes está fazendo isso? Ele já sabe que já tem um voto dito progressista. Então o Eduardo Paes, sabendo que PCdoB, PT, PDT, PSB e Companhia Limitada vão votar no Eduardo Paes, ele faz assim, ó, não vou fazer sinalização nenhuma para vocês, foda-se vocês, com perdão da palavra, é isso. Já tenho o voto de vocês, vocês são carta fora do baralho, já estão na minha mão, eu agora vou disputar o voto, vou disputar o apoio político, vou disputar a máquina política da direita, dos conservadores, do bolsonarismo, do fundamentalismo evangélico, do golpismo miliciano, militar, fascistoide, bolsonarista, e por aí vai. E aí, veja, é isso, o Eduardo Paes, ele tá fazendo dele, né? Ele quer ser eleito governador do Rio de Janeiro, entendeu que já tem esse voto progressista para supostamente evitar o bolsonarismo e agora está buscando outros votos. O que é curioso? E aqui, pense no seguinte aqui, essa reflexão aqui nem é necessariamente uma reflexão marxista no sentido de que não precisa ser marxista para pensar isso, né? Não precisa ser marxista para pensar isso. Isso é uma reflexão básica de qualquer pessoa que pensa política, seja numa perspectiva marxista, reformista, social-liberal, social-democrata, qualquer coisa dessa. Veja, você vai para uma eleição, você vai bater ali a força político-eleitoral dos diferentes projetos políticos, né? Quando uma figura ganha a eleição, se ele tem uma oposição que mesmo perdendo a eleição teve boa votação, conseguiu mobilizar setores da sociedade, conseguiu defender pautas, bandeiras, conseguiu que uma campanha majoritária, o que é a campanha majoritária? É a campanha para executivo, né, para governador, a campanha majoritária forte, arrastasse alguns deputados estaduais e federais e tal. Esse projeto vitorioso, ele vai ter que necessariamente, na hora de governar, fazer o cálculo da força que tem a oposição. Então, uma oposição à esquerda frente a um projeto de centro ou um projeto liberal vai ter que fazer o cálculo, ó, até onde eu posso ir, considerando a força da oposição, para fazer a crítica, para fazer o enfrentamento, para barrar os projetos, né? E que concessões eu terei que fazer. Então, veja, toda vez que você tem um governo liberal ou de direita, o grau de violência, o grau de capacidade de aplicar o seu programa, depende também da força da oposição de esquerda, né? Então, se você tem uma oposição mais ou menos forte, você conquista muitas coisas e consegue, inclusive, dar um freio em vários aspectos daquele programa ali de direita. Exemplo clássico disso, Brasil nos anos 90. Ô, gente, neoliberalismo comendo no centro, no mundo inteiro, fim da União Soviética, fim do campo socialista e por aí vai. E o FHC não conseguiu privatizar o Banco do Brasil, não conseguiu privatizar a Caixa, conseguiu privatizar a Eletrobras, não conseguiu privatizar a Petrobras, não conseguiu acabar com a CLT, não conseguiu acabar com o IBGE, com a CAPES, com o CNPq, e por aí vai. Não conseguiu por quê? Porque existia um campo político de oposição relativamente forte, liderado pelo PT, que teve uma boa votação em 94 e em 98, beleza, a FHC ganhou no primeiro turno, ganhou.
no primeiro turno. Mas o Lula teve milhões de votos, né? Boa votação e tal. Conseguiu, a partir dessa boa votação, marcar um campo político ali na sociedade, conseguiu eleger deputados federais, conseguiu fazer prefeitos, até alguns poucos governadores, e conseguiu imprimir limites ao projeto neoliberal do FHC. Então é isso, a FHC privatizou a Vale, beleza. Privatizou a distribuição de energia elétrica, beleza. Mas não conseguiu privatizar a Petrobras e a Eletrobras. E ele queria, e tentou, né? A FHC conseguiu aprovar a contra-reforma do Estado, liderado pelo senhor Bressa Pereira, inclusive. E eu vou sempre lembrar disso, gente. Desenvolvimentista, não sei o quê, enfim. Mas não conseguiu acabar com a CLT, e ele queria, né? Então, quando você tem uma força de oposição à esquerda, um projeto de direita, você consegue impor limite. E aí, veja, mesmo que a força de oposição não tenha muitas chances de ganhar a eleição, é importante ter uma força de oposição que se fortaleça no processo político eleitoral, porque ela consegue, de novo, impor limite o projeto político vitorioso e até pautar algumas de suas agendas. Então, Maxwell, eu não sei se tu vai achar esse dado. Se tu não achar, me pergunta. Mas se você comparar o número de terras que foi desapropriada, né, para fins de reforma agrária, desde o final da ditadura empresarial militar até aqui, vocês vão ver que o número de desapropriação foi maior no governo Sarney e no governo FHC do que nos governos petistas, viu? Presta atenção, presta atenção. Então, às vezes, para conquistar as coisas, é até mais fácil conquistar as coisas estando na oposição que estando no governo. Isso, claro, depende de uma série de fatores, de conjuntura e tal e tal. Mas não é verdade que perder a eleição significa o fim do mundo. Depende muito de que força política você conseguiu acumular. No Brasil, se criou uma lógica a partir da ideia do menos pior. Então, o que é o menos pior? É você desistir da política. E isso ainda é mostrado como uma grande sabedoria política, maturidade, porque é assim, vamos lá, estamos em 2025, né? Mês 9. E aí, faz 2, 3 meses, já ficou sacramentado para o PT, para o PCdoB, para os vários ditos progressistas, que o candidato deles em 2026 é o Eduardo Paes. Então não vão lançar nem sequer pré-candidatura. Então, eles não vão fortalecer nenhuma alternativa de esquerda para pautar uma política de esquerda no Rio de Janeiro. O fato concreto é, desde já, trabalha com a ideia, engula Eduardo Paes com casca e tudo, não importa o que ele fizer, porque do outro lado tem um bolsonarismo que é pior. O Eduardo Paes, sabendo disso, Eduardo Paes vai e aplica medidas, que são medidas, inclusive, que seriam aplicadas por qualquer governo bolsonarista, como mandar espancar famílias do MLB e sair para a rede social dando chilique contra o PSOL, né, para fazer sinalização para a base conservadora, para fazer sinalização para a especulação imobiliária. E, na prática, se ele for eleito, ele vai ser eleito com um programa 100% liberal, sem nenhuma pressão, sem ter que fazer nenhuma concessão, sem ter um debate crítico consolidado, isso hoje tudo constante, né? Sem ter um debate crítico consolidado na sociedade, em uma perspectiva esquerda, que dê limites ao governo dele, que pressione o governo dele, que obrigue ele a fazer algumas concessões. E isso vai fazer com que a disputa político-eleitoral e ideológica seja polarizada entre um projeto de extrema-direita aberto, bolsonarista, e um projeto liberal de direita, liderado pelo Eduardo Paes. Então, você transforma o cenário político-eleitoral numa reafirmação da ideologia dominante, dizendo que o mundo se resume a isso. Se resume a uma gestão capitalista. E de um lado você tem setores mais conservadores e reacionários, do outro lado você tem setores supostamente mais liberais e democráticos, mas ambos se propõem única e exclusivamente a fazer a gestão do capitalismo, a fazer a reprodução da ordem neoliberal. Então você abre mão de criar qualquer consciência crítica a uma possível gestão Eduardo Paes ou até uma nova gestão bolsonarista, né? Vamos imaginar o cenário, sei lá, se o Bacelar, que dizem que vai ser candidato, se eleja pelo bloco bolsonarista ou qualquer coisa desse tipo, ou sei lá, o Flávio Bolsonaro, qualquer merda dessa. Então veja, é muito curioso porque isso que é mostrado como grande sabedoria política, que é mostrado como grande política, e tal, isso na verdade é uma desistência da política. Você desiste de acumular forças para disputar a sociedade, para disputar a classe trabalhadora, para disputar por um projeto mais à esquerda, para fortalecer bandeiras que são estruturantes, né?
uma bandeira da reforma urbana democrática, uma bandeira de defesa do direito dos trabalhadores ambulantes pararem de serem perseguidos e espancados, uma defesa de um projeto de reindustrialização do Rio de Janeiro, aproveitando as capacidades instaladas do Rio, como por exemplo, dos 18 laboratórios públicos no Brasil, se não me falha a memória, 7 estão no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro poderia ser o polo propulsor nacional de uma política de um complexo econômico industrial da saúde, sem falar da capacidade instalada no Rio de Janeiro já do complexo petroquímico, né? Então o Rio de Janeiro ele tem vários potenciais que estão simplesmente sendo destruídos ou subutilizados por causa de uma política neoliberal, uma política entreguista, uma política agrarista, nos termos do saudoso Otávio Brandão, que privilegia um padrão de acumulação primário exportador rentista, que tem como consequência fundamental a degradação do tecido social, o fortalecimento das milícias, dos grupos paramilitares, da violência e toda a barbárie no Rio de Janeiro. Então, o que eu acho curioso é que no Brasil se normalizou a desistência da política, porque se a gente pega o conceito de política, se a gente for debater, a gente pode ir desde a Grécia Antiga, né? Mas, vamos dar uma definição aqui. Política pode ser pensado como a disputa de projetos políticos diferentes em confrontos que determinados grupos, classes, frações de classe defendem, né? Então, nós, né, trabalhadores e trabalhadoras comunistas, temos um projeto de Brasil, um projeto de país. Nosso projeto é a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista. Se a gente defende esse projeto, a gente tem que atuar para ele se fortalecendo, para a gente ir acumular forças. Evidentemente que a gente entende que mesmo a gente partindo da perspectiva comunista, algumas pautas de esquerda que não são necessariamente comunistas, são importantes que a gente fortaleça nesse próprio processo de acúmulo de forças, né? Então, sei lá, é muito importante o debate que o pessoal fez por muitos anos no Rio de Janeiro contra o modelo de cidade de negócios, né? Contra a especulação imobiliária, os grandes eventos que foram colocados ali no Rio de Janeiro, no auge da aliança PT-PMDB, que inclusive deu as brechas para a expansão das milícias e para a formação do bolsonarismo, diga-se de passagem. Então, veja, quando você abre mão de fortalecer o seu projeto, e você sempre opera na lógica do menos pior, a pergunta que fica básica é, vem cá, em que momento a gente está acumulando forças? Porque, veja, o argumento básico é, não, se não for o Eduardo Paes, é o bolsonarista. A eleição no Brasil, diferente de outros países, é em 2 turnos. Então, o primeiro turno, teoricamente, seria um momento de você acumular forças e você apresentar para a sociedade o projeto político e ideológico eleitoral que você defende. E se caso seu projeto não for vitorioso nas urnas, você negocia com um dos vitoriosos um apoio, mas trazendo as suas pautas programáticas, né? Trazendo o projeto que você defendeu nas urnas e os eleitores e eleitoras que você representa. Então, eleição em 2 turnos. Então, a ideia da galera é isso mesmo, é apoiar o Eduardo Paes em primeiro turno, já deixar declarado esse apoio em 2025 e ficar calado, levando lapada na cara, cuspe na cara, sem reclamar, até outubro de 2026. É isso mesmo? E aí, veja, não pode nem sequer fazer uma disputa política ideológica, né? Porque, veja, como é que vai fazer uma disputa política ideológica já tendo decretado o apoio a Eduardo Paes? Então, como é que alguém vai se dizer, sei lá, do PT, do PCdoB, e vai dizer assim, não, eu defendo política de moradia popular. Mas defende como? Apoiando Eduardo Paes, que mandou espancar a família da MLB? Não. Eu defendo a política de valorização do serviço público, de valorização da educação, da saúde, da assistência social, dos equipamentos de cultura, mas defende como? Eduardo Paes estava no começo do ano atacando os professores, destruindo a carreira docente no Rio de Janeiro, debochando do sindicato, perseguindo sindicalistas com práticas antissindicais, sabe? Então, no Brasil, se naturalizou um negócio de dizer que não é a frente ampla, é a grande política, é para barrar a extrema-direita, que na verdade é uma adaptação liberal à lógica liberal burguesa de política e que não se diz o nome, se diz que é para enfrentar o mal maior. Mas aí a pergunta que é, veja, nos últimos 20 anos, essa lógica de abrir mão da disputa política ideológica, da disputa eleitoral para enfrentar o tal mal maior, ela deu certo? A sociedade brasileira está mais à esquerda, está mais politizada, está mais democrática, está mais mobilizada, está mais consciente das contradições de classe, dos interesses antagônicos. Vamos lá. Desde 2006, o discurso é: precisamos votar com casca e tudo no mal menor
para evitar o mal maior, seja votar numa figura do PMDB, para evitar, por exemplo, uma vitória das forças de oposição ao governo Lula e por aí vai, no caso do próprio estado do Rio de Janeiro, seja votar no PT no primeiro turno com casca e tudo para evitar uma volta do PSDB. Então faz mais de 20 anos que o elemento central da política eleitoral brasileira, o afeto mobilizador, é a política do medo. Não vote em mim porque eu tenho um melhor projeto. Não vote em mim porque eu apresento a melhor proposta. Não vote em mim porque eu tenho comprovado compromissos políticos de vida. Vote em mim porque o outro lado é muito pior. Porque o outro lado é fascista, porque o outro lado é corrupto, porque o outro lado é neoliberal e tal. E eu sou menos, né? Sou menos neoliberal, menos corrupto e por aí vai. E aí a pergunta que fica é, isso vem dando certo, gente? É isso, veja, a sociedade brasileira, ela tá mais politizada, ela tá mais mobilizada, ela tá mais consciente. A gente vem conseguindo, por exemplo, colocar o debate em termos cada vez mais qualificados para avançar enquanto sociedade, pensando num todo. Isso vem dando certo? E aí, veja, me parece muito claro que não, sabe? Ou eu tô errado? Sim. Ou a política brasileira vem indo cada vez mais para a extrema-direita, para a direita, para o liberalismo. Veja, hoje no Brasil, presta atenção, papo muito importante para quem é sanitarista e assistente social. Hoje no Brasil, praticamente sumiu do horizonte o debate sobre políticas sociais universais. Praticamente sumiu. Então, quem tem aí seus 60, 70 anos e pegou a luta pela conquista do SUS e o início da construção do SUS e olha para o debate hoje sobre políticas públicas, sobre políticas sociais, deve morrer do coração, né? Quem participou ali da virada crítica do serviço social, hoje deve morrer do coração, né? Porque sumiu do horizonte e repito, nem é um debate necessariamente marxista, viu? Presta atenção. Sumiu do horizonte algo simples, que era o debate sobre políticas públicas universais, políticas sociais universais. Sumiu do debate coisas básicas como construir, por exemplo, serviços públicos universais, inclusive fechando espaço para acumulação privada na saúde, na educação, na proteção ao meio ambiente, na cultura, na ciência e tecnologia e por aí vai. Sumiu do debate. A sociedade brasileira hoje, ela é, e eu afirmo isso categoricamente, eu aceito debater com qualquer pessoa, viu? A sociedade brasileira, ela é hoje mais despolitizada, mais desmobilizada e mais desorganizada do que era, por exemplo, na década de 80 e 90. Aceito debater isso com qualquer pessoa. A sociedade brasileira hoje é mais despolitizada, mais desmobilizada, né, e está mais imbecilizada do que era nos anos 90 e 80. Inclusive, façam um exercício depois, que eu acho fantástico. Peguem os debates eleitorais de 89. Era o Lula e o Brizola falando de imperialismo, falando de luta de classes, falando de dependência, falando de perdas internacionais, falando de exploração, tudo isso. E veja, tinham milhões de votos, viu? Milhões de votos, inclusive votos da periferia, votos de pessoas pobres, trabalhadoras, semi-analfabetas. E o fato do sujeito fazer um debate sobre imperialismo, sobre exploração, sobre dependência, falar de integração latino-americana e por aí vai, não impedia nenhum deles de ser altamente popular e muito bem votado, diga-se de passagem. Então veja, a gente nos últimos anos, umas décadas, a gente vem regredindo em politização, em mobilização e compreensão crítica. Isso está, dentre outras coisas, diretamente associado a essa lógica do menos pior, em que você mobiliza o afeto do medo como elemento central para a construção subjetiva, para a política, e não só para a política, né? Inclusive para a produção cultural, para a produção teórica e por aí vai. O medo é o afeto principal, e a ideia é, e aí está muito bem sintetizado naquela frase, né? Se fere minha existência, serei resistência. Porra, a frase não é eu quero tudo porque eu produzo toda a riqueza e vamos botar pra fuder. Não. A frase não é tudo nosso e nada deles. Não. A frase é assim, se fere minha existência, eu serei resistência. Mas, tá, tu vai ser resistência. Resistência como? Pra mudar a situação? Não, resistência. Porque eu só quero existir. Então, isso tá muito adaptado a essa lógica, né? Eu só quero existir, eu só quero ficar aqui de boa. Então, porra, beleza, eu apoio o Eduardo Paes, que é liberalzinho merda privatista, porque pelo menos ele não é de extrema direita. Eu apoio o João Campos, que tá privatizando tudo aqui em Recife. Gente, presta atenção.
O João Campos está querendo privatizar a Rua do Bom Jesus. A Rua do Bom Jesus, ali próximo da Praça do Arsenal. O João Campos está querendo privatizar. O João Campos faz a prefeitura mais privatista da história da prefeitura do Recife. Está privatizando praça, parque, rua, unidade de saúde da família, tudo que você imaginar o João Campos está privatizando. Eu sempre brinco com as pessoas, assim, irmão, eu acho que o João Campos é de esquerda, me aponta 3 políticas públicas de João Campos que são de esquerda. 3. Nem é muito não, só 3. 3 medidas do governo João Campos que dá para ser classificado como esquerda. Pode reparar que ninguém nunca sabe citar. Você, inclusive, se está vendo esse vídeo, você gosta do João Campos, você consegue me apontar isso, por favor? 3 políticas de João Campos que podem ser entendidas como políticas de esquerda, em defesa, em prol da classe trabalhadora em particular. É por isso que eu e Aribaldo Maia, a gente lançou o livro, né? Cinismo e Morte da Esquerda, uma inspiração muito grande nas reflexões do Vladimir Safatli, nas reflexões do Mark Fisher e de outras figuras, outros pensadores e pensadoras. Um dos elementos que a gente vem colocando é que há uma rendição de fazer política, há uma desistência de fazer política, e essa desistência, essa rendição, essa derrota para o WO é mostrada como maturidade política. Então o discurso agora é, tem que apoiar o Eduardo Paes, é o que tem. Tem que apoiar o Helder Barbalho, é o que tem. Tem que apoiar o João Campos, é o que tem. Não, mas beleza, e quando é que a gente vai construir a alternativa? Não. Quando a gente derrotar o fascismo, em 2026, aí a gente vai começar a construir uma alternativa política, porque as liberdades democráticas elas vão estar garantidas. Massa? Massa. O mesmo discurso em 2022. O mesmo discurso, viu? Mesmo discurso. Aí em 2026 vai ser assim, não, a gente precisa apoiar qualquer pessoa que o Eduardo Paes indicar para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2028. Pode ser, sei lá, o Pedro Paulo, que está querendo acabar com os serviços públicos no Brasil, que é o relator da contra-reforma administrativa, configura como um ataque neoliberal aos serviços públicos, né, que completa, inclusive, o arco de contra-reformas aplicadas no contexto do golpe contra a presidenta Dilma, tocado pelo Michel Temer. Aí o Pedro Paulo, o homem da destruição dos serviços públicos, homem de confiança do Eduardo Paes. Aí imagina, em 2028, não tem que apoiar o Pedro Paulo. Não, mas ele destruiu os serviços públicos no Brasil. Se for aprovado, não vai. A gente vai barrar a contra-reforma administrativa. Não, mas é o menos pior. Pelo menos o Pedro Paulo não é fascista. Não, tá, não é fascista. Mas, certo, e aí? Assim, sabe? Então, veja, é isso. Se o Eduardo Paes for eleito com esse discurso, veja, 2028 vai ser a mesma coisa. Né? Vão dizer que tem que apoiar o candidato ungido pelo Eduardo Paes, porque senão o Flávio Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, o filho do Ramage, qualquer merda dessa vai aparecer, né? E aí, veja, a extrema-direita ela não vai sumir da paisagem político-ideológica do Brasil no curto prazo. Vai continuar tendo extrema-direita no Brasil pelos próximos anos. A pergunta que fica então, é isso. A ideia de vocês é desistir de qualquer projeto de esquerda. Veja, estou nem falando de projeto revolucionário, viu? Desistir de qualquer projeto de esquerda em nome do combate do mal maior. Mas aí o mal menor é cada vez mais parecido com a extrema-direita, justamente porque não há uma disputa político-ideológica na sociedade. Aí você tem a janela político-ideológica da sociedade vai indo cada vez mais à direita, 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 ao ponto de que o Eduardo Paes é chamado de democrático ou até alguns de progressista, mesmo tendo defendido pautas que são clássicas da extrema-direita brasileira, como a internação compulsória de dependentes químicos, como se isso fosse uma medida para resolver o problema da dependência química e das pessoas em situação de rua, negando todo o acúmulo histórico, por exemplo, da luta antimanicomial no Brasil. Então, sim, é isso mesmo, sabe? E aí eu acho engraçado, né? Acho engraçado que muita gente faz uma crítica ao pessoal do Rio de Janeiro. Ah, o pessoal do Rio de Janeiro é infantil, o pessoal do Rio de Janeiro não sei o quê, porque não fecha com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, corretamente, ele está disputando a sociedade. Ele está todo dia nas redes sociais atacando o PSOL enquanto símbolo da esquerda no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, porque é o maior partido, objetivamente, do ponto de vista institucional, e ele quer levar o debate político eleitoral cada vez mais à direita, porque isso beneficia ele. Ele quer se colocar como o grande nome da direita do Rio de Janeiro, da direita que não é abertamente bolsonarista, embora abrace sim várias e várias pautas bolsonaristas, porque isso é importante na própria lógica de disputa
de votos, né? Disputa de máquina político-eleitoral. Então o Eduardo Paes ele está disputando, veja, usando o bordão do movimento estudantil, corações e mentes. E aí alguns companheiros e companheiras que se dizem de esquerda dizem que fazer a grande política, fazer a política responsável, é abrir mão de disputar um projeto de esquerda no Rio de Janeiro e abraçar o Eduardo Paes com casca e tudo e ficar calado até outubro de 2026 para para tudo que ele fizer. Porque isso vai derrotar o fascismo. Vai mesmo, gente. Isso mesmo é. Então o fascismo acaba não sendo um projeto, né? O fascismo ele deixa de ser projeto e ele vira só a personificação. Aí nesse tipo de lógica, é isso, né? A Alckmin era fascista, deixou de ser, porque virou aliado do Lula. Aí o Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura do governo Lula, era fascista, e deixou de ser. Aí o Ottoni de Paula era fascista, e deixou de ser. Aí já, se o Silas Malafaia ver que o barco bolsonarista está afundando e se agarrar no Eduardo Paes, por exemplo, governador, aí o Silas Malafaia vai deixar de ser fascista também? Como é que vai ser isso, assim, sabe? Então, e aí, só para deixar claro, isso aqui não é indireta para o Elias Jabu, não, que é meu amigo. A crítica que eu tenho ao Eduardo Paes, ele sabe muito bem a crítica que eu tenho à posição dele, mas isso serve também para as falas dele. Mas não só, não é algo personalizado direto ao Elias, mas citei várias vezes o PCdoB, que é o partido que ele faz parte, e ele está lá no governo Eduardo Paes. Veja, eu acho que isso para mim não é maturidade política, para mim não é ser responsável, isso para mim não é combater o fascismo, isso é abrir mão de qualquer projeto de esquerda. Isso é, presta atenção, defender um projeto liberal, ainda que não diga explicitamente que é isso. Para mim, isso é desistir de qualquer projeto de esquerda e defender um projeto liberal que coloca no centro da agenda política um mero preservar formal das instituições liberal-burguesas, dizendo assim, já que o governo não é de extrema-direita, tá tudo bem. O resto são problemas secundários. Então é isso. Se o caba não for de extrema-direita, todo o resto é secundário. Então, beleza, o caba não é de extrema-direita. Tá batendo em professor. Tudo bem, pô, secundário. Tá destruindo serviço público. Tudo bem, pô, é secundário. Tá mandando espancar família, trabalhador em ocupação. Tudo bem, é secundário. Tá privatizando tudo via PPP. Tudo bem, é secundário. Tá entregando a cidade para especulação imobiliária e para as construtoras. Tudo bem, é secundário. Tá privatizando a Rua do Bom Jesus. Tudo bem, é secundário. Tá privatizando praça, parque, tudo com dinheiro do BNDES. Tudo bem, é secundário. Tá gastando mais com propaganda do que com moradia popular, casa aqui de Recife. Tudo bem, é secundário. Então, assim, tudo vira secundário. E aí os problemas da cidade e do estado vão se avolumando. A classe trabalhadora, por mais que o político tenha uma popularidade eleitoral no momento, vai sentindo que sua vida não está tendo os problemas resolvidos, sua vida continua um inferno de maneira geral. Aí depois aparece qualquer demagogo de extrema-direita dizendo que vai mudar tudo que está aí, que vai resolver o problema, que o problema é a corrupção, que o problema é a esquerda, que o problema é que tem muito Estado e tem que acabar com a casta política, e tem que acabar com o sistema, e tem que enfrentar o sistema, e o sistema, e o sistema. E a galera vê assim, porra, tá tudo igual, nada muda. Pelo menos esse menino aí tá dizendo que vai enfrentar o sistema e vai mudar minha vida. Eu vou nesse, né? Porque tá tudo igual. Porque faz 20 anos que eu moro na mesma favela. O ônibus é uma merda, atrasa, é caro. A passagem do metrô do Rio é mais cara do Brasil, gente. Se vocês saberem, a passagem é cara, a passagem da barca é cara. Continua tendo violência policial do mesmo jeito, continua tendo violência de facção, de tráfico de droga, de milícia do mesmo jeito. Eu não tenho tranquilidade de voltar para casa à noite do trabalho, que eu corro risco de ser morto, ser assassinado, levar uma bala e por aí vai. Pelo menos esse menino aí tá dizendo que vai enfrentar o sistema e que vai mudar alguma coisa. Entende? Então veja, é esse o sentido do debate sobre morte da esquerda, viu, gente? É você desistir de, aqui fazendo um debate quase que existencialista, é você desistir de existir enquanto um vetor de transformação e de mudança radical da realidade. É você se adaptar à lógica de ser um mero gestor, um mero reprodutor da ordem dominante capitalista neoliberal, como está posto. A partir do momento que você é só um reprodutor da ordem, você não é esquerda, de fato, né? Você é esquerda liberal, você é esquerda do grande capital, você é esquerda da ordem, você é qualquer coisa, menos esquerda no sentido duro, sentido rigoroso da palavra. Fazer um debate sobre a morte da esquerda não significa dizer que não tem movimento social, que não tem sindicato. A esquerda não morreu não, olha a foto aqui da passeata. Enquanto está apoiando um governo que corta a BPC e fica calado porque
tem que fingir que o governo é de esquerda. Assim, sabe, gente? Esse é o sentido do debate, pelo menos na forma como eu e Eribaldo interpretamos no livro, mais uma vez citando, Cinismo, Morte da Esquerda, que a gente fala sobre morte da esquerda brasileira e a necessidade de reconstruir essa esquerda no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.